bem-vindos ao canal da Vandesp. Eu sou o Luciano. Eu sou a Vanessa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, um assunto um pouco polêmico. E assim, não vamos delongar demais. Que assunto que é esse? Eu acho divórcio. Com treta ou sem treta? Pois é, pessoal. Dependendo do nível de problemas, do nível de tretas, a gente tem várias soluções relacionadas a imóveis. Sim. Para poder abordar esse divórcio, não é mesmo? Sim. Por que a gente está falando isso, gente? Porque a maioria das pessoas não entende as implicações na propriedade de um imóvel durante um processo de divórcio. O que isso significa? Se eu tenho um imóvel e estou me divorciando, eu tenho que tomar muito cuidado em como o divórcio vai ser feito, porque isso vai implicar diretamente nesse imóvel e na hora de registrar no imóvel que eu estou divorciada. Sim, porque se você casa, se você divorcia, você tem que colocar isso no registro do seu imóvel. É muito importante. Ou até união estável, né? Fez uma união estável, você tem que colocar lá no cartório de registro de imóveis que você tem essa união estável. Dissolveu a união estável, tem que colocar no registro do imóvel que dissolveu a união estável. Casou, divorciou, casou de novo, tem que fazer dentro da cronologia de fatos todas estas informações no registro do imóvel. E pessoal, tem um ditado que eu acho muito legal, que é que o óbvio precisa ser falado. Exatamente. Então muitas vezes o que é óbvio para você pode ficar um pouco nebuloso para os órgãos reguladores. Vou dar um exemplo. Sim. Comprei um imóvel, eu e Vanessa, casados, comprei um imóvel, compramos um imóvel juntos. Sim. Estamos pagando o imóvel juntos, compramos juntos. Bacana. Ok? Divorciamos. O imóvel, teoricamente, fica metade para você, metade para mim. Sim. Certo? Certo. Pois é, mas pode ser diferente disso. A gente pode entrar em um acordo e eu ficar com mais parte do imóvel, ela ficar com o carro. Pode acontecer de a gente não querer fazer essa divisão e querer vender o imóvel para ficar com dinheiro. Sim. Então existem diversas possibilidades do que pode ser feito com esse imóvel. Isso tudo precisa ser registrado, precisa ser formalizado através de um processo de divórcio. Ok? Uhum. E muito importante, gente, porque no processo de divórcio existem situações que elas não são compatíveis com o registro. Sim, às vezes você está fazendo um divórcio judicial ou extrajudicial, isso aí é cada caso, tá? Vai depender muito, você pode fazer o divórcio direto no cartório ou você tem que fazer isso através de um processo judicial. Isso vai variar muito e o advogado que vocês contratarem vai saber assessorar vocês nesse aspecto, acredito eu. Então, fiz o divórcio e lá, suponhamos que a gente esteja com o financiamento sendo pago ainda. Tá? Nós somos casados, estamos com financiamento ativo, pagando todos os meses. Mas fizemos um acordo e eu vou ficar com o imóvel e eu vou continuar pagando o financiamento. Ou eu vou ficar com o imóvel e o Luciano vai continuar pagando o financiamento. O juiz do processo falou, tudo bem, se vocês querem assim, pode ser sim. Você fica com o imóvel, Vanessa, e o Luciano continua pagando o financiamento. O problema é que não existe método de registro para fazer isso. Nenhum cartório vai dar propriedade para um e continuar com o pagamento para o outro. Isso não existe formas de se registrar esse tipo de demanda. Então, a gente tem visto muito casos de clientes que se divorciam, chegam com a gente com a documentação do divórcio para registrar em cartório e tem que retificar o divórcio, porque foi feito de uma maneira que inviabiliza o registro desse divórcio, porque eu não consigo separar financiamento de propriedade. Quem paga é quem é dono. Se você não é mais dono, você não tem que pagar. Ah, mas há mais nada. Existe uma lei de registro imobiliário que rege todas essas regrinhas. E muitas vezes, na hora ali do divórcio, da negociação, do acordo, foge-se um pouquinho e se esquece de se atentar a essas regras de registro imobiliário. É um dos maiores problemas que a gente tem. Outro exemplo, até sobre isso que a Vanessa está falando, imagina que divorciamos, o imóvel ficou para mim e eu decidi que eu vou pagar o financiamento. Tudo ficou certinho lá. Só que eu não tenho renda para isso. Olha isso. Ou a minha renda, de acordo com as regras do banco que está financiando, não é suficiente. Então o banco não vai ficar de acordo com isso. O banco vai querer que os dois paguem, já que a renda dos dois lá atrás estava entrando. Porque juiz nenhum pode obrigar banco a emprestar. Exatamente. Exatamente. Resumindo aqui, mais isso o juiz não faz. Então, gente, brincadeiras aqui à parte, é só para vocês entenderem um pouquinho que o divórcio é um ato que deve ser registrado no cartório do imóvel que você possui e dependendo como ele for feito, pode ser um pouco mais complexo ou muito simples. É muito importante vocês fazerem isso de forma antecipada,
consultoria com o advogado, com o despachante que vocês conhecerem, ou nos procurar, que a gente faz isso também, dar essa consultoria para você junto com o advogado, e aí fazer a coisa de maneira preventiva, como a gente falou já em outras situações. A prevenção é a alma desse negócio. Vamos nos prevenir, vamos nos munir de informações. E é para isso que a gente está aqui. Inclusive, gente, tem outras soluções que são até mais simples do que o próprio processo de fazer uma partilha do bem. Às vezes, você não partilhar o bem é a coisa melhor que você pode fazer. Digamos que a gente queira vender esse imóvel imediatamente. Vamos vender, vamos pegar o dinheiro, cada um vai pro seu lado. Ok. Nesse caso, fazer a partilha vai atrapalhar. Porque você vai ter que registrar a partilha, vai gastar dinheiro com a partilha, vai precisar fazer o interceder, vai ser uma loucura para fazer uma coisa que não precisaria. Interceder? Você falou interceder? Falei interceder. Ah, fica a dica, tem um videozinho aí. Pois é, pessoal. Então, assim, existem muitas saídas para o mesmo tipo de problema. Só que se você utilizar uma estratégia errada, você pode morrer 2, 3 anos de justiça para chegar no cartório e ainda não conseguir registrar. Ou ter mais custos do que precisaria ter. Então, essa é a dica desse vídeo, de uma sequência de fica a dica. A gente vai começar a colocar aqui para vocês tomarem sempre um cuidado e ficarem antenados aí com as possibilidades. É isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida sobre processo de divórcio, sobre como que registra isso na matrícula, qualquer dúvida relacionada a esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. Obrigada, pessoal. Até mais.